Olá, mulheres de joelhos, graça e paz. Mais um dia para a gente estar aqui compartilhando a palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar de Atos 15. Exatamente. Aqui em Atos 15 começou uma discussão a respeito da circuncisão. Nós vimos ali que os gentios começaram a se converter e se levantou essa questão. Eles têm que circuncidar, não têm que circuncidar? Muitos achavam que sim, outros achavam que não. Pedro passou ali um momento de entender que o Senhor não fazia acepção de pessoa. E o que foi entendido, o que foi revelado, o que foi resolvido a esse respeito? É isso que nós vamos ver agora em Atos 15, a partir aqui do versículo 1. Vamos lá. Alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam aos irmãos: se vocês não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, não poderão ser salvos. Olha só, eles estavam ensinando que se os gentios que estavam se convertendo não fossem circuncidados, eles não alcançariam a salvação. Tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, para tratar dessa questão, encaminhados pois pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelos presbíteros. Aqui eles relataram tudo o que Deus havia feito com eles. Mas alguns membros do partido dos fariseus que havia crido se insurgiram dizendo: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. Então chegaram os fariseus e falaram: não. Eles precisam circuncidar e precisam se atentar à lei. E a gente vai continuar aqui para entender o que aconteceu. Então, os apóstolos e presbíteros se reuniram para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra. Pedro era sábio demais. E disse: irmãos, vocês sabem que desde há muito Deus me escolheu entre vocês para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também havia concedido a nós. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles. Volta Pedro aqui a dizer: Deus não faz acepção de pessoa, não tem diferença. Purificando-lhes o coração por meio da fé. Pedro está dizendo, da mesma forma que o Senhor fez conosco, ele fez com eles também. Agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar? Nem nós. Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam o que tenho a dizer. Simão acaba de relatar como primeiramente Deus visitou os gentios, a fim de constituir entre eles um povo para seu nome. Com isso, concordam as palavras do profeta, como está escrito: depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, reedificarei as suas ruínas e o restaurarei, para que o restante da humanidade busque ao Senhor, juntamente com todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Olha que coisa maravilhosa
que Tiago vem e traz à memória. Algo que o Senhor falou lá atrás, numa profecia, quando ele fala que ele reedificaria o tabernáculo caído de Davi. E todas as vezes que eu ouço falar de Davi, o Senhor me leva à adoração. E olha que coisa maravilhosa que ele fala aqui, ó. Voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, reedificarei as suas ruínas e o restaurarei, restaurando a adoração, para que o restante da humanidade busque ao Senhor juntamente com todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa linda que ele está falando. Os gentios fazem parte disso, dessa restauração desse tabernáculo, dessa restauração dessa adoração. Nós fazemos parte disso. Por isso julgo que não devemos perturbar aqueles que entre os gentios se convertem a Deus, mas escrevo-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos. Olha só o que Tiago está falando. A gente não deve ficar perturbando eles com isso de tem que circuncidar, senão não tem salvação. Mas ele traz um alerta aqui, olha, mas escrever-lhes, olha só, que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como da imoralidade sexual, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. A lei já é pregada todos os sábados na sinagoga, a lei de Moisés já está sendo pregada lá. Nós precisamos pregar arrependimento, nós precisamos pregar a santidade. É sobre isso que Tiago está falando aqui, nós precisamos pregar a santidade. A lei, eles vão lá para a sinagoga no sábado e eles vão ouvir. Agora, o que Deus quer falar a partir de nós? Seguindo aqui no versículo 22, ó. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, como a toda a igreja, eleger alguns homens, entre eles, e enviá-los a Antioquia, juntamente com Paulo e Barnabé. Foram eleitos Judas, chamado Barsabás, e Silas, que eram líderes entre os irmãos. Mandaram por eles a seguinte carta: os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos gentios em Antioquia, Síria, Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram do nosso meio sem nenhuma autorização perturbaram vocês com palavras, transtornando a mente de vocês, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vocês com os nossos amados Barnabé e Paulo. Homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas, os quais pessoalmente lhes dirão as mesmas coisas. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo, além dessas coisas essenciais. Que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Se evitarem essas coisas, farão bem. Passem bem. Olha que gentileza, né? Depois daquela questão circuncida ou não circuncida, tem, não tem, a lei manda, não manda, tem que seguir a lei de Moisés, não tem. Eles simplesmente vão lá e falam assim, vamos equilibrar esse negócio. O Senhor não faz acepção de pessoa, ele já falou pra gente que não faz. Então vamos equilibrar. A salvação veio para nós da mesma forma que está chegando para eles agora. Então vamos nos alegrar com isso. E aí eles mandam essas orientações, assim como o Tiago falou anteriormente, que ele pega e diz, né? Vamos falar com eles para eles seguirem isso aqui, né? Para eles buscarem santidade dessa forma e vai ser bom para eles, vai ser bom para todo mundo. E assim eles escreveram essa carta com essas orientações. E nós vamos seguindo aqui a nossa leitura, a partir do versículo 30. Os que foram enviados partiram para Antioquia e, tendo reunido a comunidade,
entregaram a carta. Quando a leram, ficaram muito alegres pelo consolo recebido. Olha só, a comunidade recebeu bem aquela carta. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Olha, esse é o nosso chamado. Nós somos chamados para aconselhar, para fortalecer-nos uns aos outros. E foi exatamente isso que Judas e Silas fizeram. Tendo se demorado ali por algum tempo, os irmãos deixaram que voltassem em paz aos que o enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Silas ficou um pouquinho mais. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Eles permaneceram fazendo o ide do Senhor, levando a palavra para aqueles que ainda não tinham conhecido. E como o ide fala, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não fazia acepção, não tinha separação, pregar só para esse, aquele, não. Não. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então eles seguiram fazendo o ide do Senhor. Alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E hoje, esse versículo me saltou aos olhos, porque muitas das vezes a gente quer só falar. E vamos ser bem sinceros que muitas das vezes só é necessário falar. Tem situações e situações. Só que nesse tempo aqui, Paulo entendeu. E nós chamamos isso aqui de discipulado. O discipulado você não fala e deixa pra lá. Você orienta, você conversa, você anuncia as boas novas, a palavra do Senhor. E você volta para saber como que está. Você acompanha. E é exatamente isso, gente, que Paulo está fazendo, e a gente vai se atentar nisso agora. Versículo 36. Alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor. Para quê? Para ver como estão. Não basta soltar a palavra ao vento. É necessário fazer um acompanhamento. Entende? Quando você dá um conselho, uma palavra para alguém, é legal você ligar, procurar, mandar uma mensagem aí, como é que você tá? Conversar, olha, tô aqui, se você precisar de mim. Para isso que nós fomos chamados, para fazer a diferença. Amém? Barnabé queria levar também João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles. Desde Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve tal desavença entre eles que vieram a separar-se. Então, Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. E o que o Senhor deixa para nós nesse dia é que nós possamos nos fortalecer umas às outras. Em nome de Jesus, amém? Que em nós não tenha essa questão de é lei, tem que fazer. A salvação veio para todos nós, mesmo nós não merecendo. Por que que muitas das vezes a gente quer julgar tanto o merecimento do outro? Vamos nos alegrar mais com as conquistas do nosso irmão. Vamos nos alegrar mais quando ele alcança um novo nível no Senhor. Em nome de Jesus. Amém? E vamos ser aqueles que estão aqui para orientar, para mostrar o caminho do Senhor. Em nome de Jesus. Que em nós esteja um espírito de comunhão, de unidade, de parceria. Em nome de Jesus, amém? Obrigada pela companhia. Se você não faz parte ainda do nosso canal, clica aqui embaixo na descrição, que tem todos os links
do nosso Instagram, do nosso WhatsApp. E vai ser um prazer ter você com a gente, tá bom? Um beijo no seu coração e até o próximo!